Boa noite, como é que você está? Quero te dar um feliz sábado, seja bem-vindo, que bom podermos nos reunir uma vez mais. A última noite desta semana maravilhosa, desta semana santa, restaurados em Cristo. Quantos milagres, quantas bênçãos. Conta aí no chat para a gente a bênção que você recebeu esta semana. Nós queremos ouvir as maravilhas que Deus tem feito na sua vida, na vida da sua família, por aqueles que você e nós temos orado. Deus seja louvado pela tua presença e sejam, uma vez mais, bem-vindos à nossa transmissão. Aquele lembrete básico de toda transmissão. Já se inscreveu no nosso canal? Não se inscreva e curta. Ative ali o sininho para que toda vez que nós estivermos online, transmitindo ou colocarmos algum vídeo, você seja avisado. Porque neste canal, tudo que é postado, tudo que é colocado aqui é relevante, vai fazer você crescer espiritualmente e pessoalmente. Então não perca nada. Participe, esteja aí envolvido e atento aos acontecimentos, às programações. Outra coisa, compartilhe este link com seus amigos, convide-os a ouvirem do amor de Cristo Jesus, ouvirem sobre aquele que unicamente pode, deseja e tem o poder de restaurar a sua vida. Lembretes? Nós estamos na última noite desta semana e hoje será colocada a última palavra. De terça-feira para cá nós temos colocado 4 palavras-chave, ou seja, hoje a 4ª palavra. Para quê? Para que você anote e mais tarde, perto do finalzinho da transmissão, nós vamos colocar um link onde você vai responder seu nome, seu telefone e as 4 palavras. Isso quer dizer que a palavra de hoje está valendo. E amanhã nós vamos dizer quem foram os ganhadores, ok? Do CD da Paula Chacon. Então, se você não viu, anote a palavra de hoje, volte depois da programação, nós vamos dar um tempo, assista, veja os nomes e responda o formulário. Ele vai ficar aberto até meia-noite para você poder responder, tá? Não escrevam as palavras no chat. Não escreva as palavras no chat, ok? Eu quero fazer um pedido especial antes de nós interagirmos e fazermos a nossa oração. Pastor Alexandre, o diretor financeiro da Associação Rio de Janeiro, está internado no Hospital Silvestre, acometido de Covid, está bem. Hoje recebemos a notícia que ele está com saturação de 97%, a febre cedeu, nós louvamos a Deus por isso, mas nós clamamos e continuaremos orando por ele, por todos aqueles que estão enfermos por causa do Covid ou outro problema de saúde. Também estamos orando pelos pedidos que são colocados aqui no chat. Estamos também orando para que Deus conforte as famílias que estão enlutadas neste momento. Eu quero mandar aí um abraço para Marilene Ramos, que hoje ganhou da Carla, chegou mais cedo que a Carla aí na transmissão. Um abraço para a Carla, para Maria de Lourdes Ferreira, para o Alfredo Ferreira, para Leila Barreira, irmã Gilvanda, Aline Melo, Joana Lopes Rangel, Cleonice, que Deus possa te abençoar, o Carlos Vicente, a irmã Gilvanda, eu já falei, né? A Antônia, o Nélio, o Edson Modesto, o Fábio Oliveira, que está agradecendo inclusive pelas orações feitas pelo Paulo. Ele está muito melhor, já está em outra ala, porém nós vamos continuar orando por ele, viu, Fabinho? Que Deus te abençoe. Fabinho lá da igreja de Copacabana.
A Solange também está aí, a Franci, seja bem-vinda, Franci, a Ellen Ferreira, Márcio Cardoso, a Janaína, Maria José, o irmão Everaldo, Wellington, Adriana Silva de Andrade, lá de Sarapuí, a Márcia Madureira, de Doutor Laureano, bem como o Nélio, a Sandra Marques, irmã Maria Hilda, Paulo Feital, Fernanda Santos, Laura Machado, Valquíria Oliveira, Ive Nascimento, que Deus possa abençoar todos vocês, sejam todos bem-vindos. Um grande abraço, lembre-se de convidar todos os seus amigos para estarem assistindo este momento tão especial. Nesta noite, é noite de Semana Santa. Hoje é o dia em que Cristo Jesus foi crucificado. Nós temos o hábito de gostar de estar perto dos vencedores. Nós temos o hábito, como ser humano, de quando alguém está passando por uma grande vergonha, por uma grande provação, e aparentemente rejeitado, de nos afastar. Isso faz parte da natureza humana. No dia em que Cristo Jesus foi crucificado, aconteceu a mesma coisa. Os seus discípulos, os amigos, a multidão que se alimentara, que vira milagres, todos se afastaram, porque aqueles que eles achavam ser o Messias, estava passando pela maior humilhação da sua vida. Estava sendo açoitado e foi duramente açoitado. Os açoites tinham bolas de ferros e na ponta, pedaço de osso que rasgava a carne das pessoas que eram fustigadas. Ele recebeu coroa de espinho, ele foi extremamente humilhado, foi colocado na cruz entre dois ladrões. Não tinha, para aquela época, humilhação maior. E ninguém, a não ser 5 pessoas daqueles que seguiam a Cristo Jesus, permaneceram ao pé da cruz. João e 4 mulheres. O que eu e você estamos fazendo quando o caminho de Cristo Jesus parece ser caminho de derrota? Quando não é aquilo que nós gostaríamos. Isaías diz que ele foi desprezado e rejeitado por todos nós. Ele era um homem que conhecia por experiência a dor e o sofrimento. Era como alguém que não queremos ver. Ele foi desprezado e não demos a menor importância para ele. Apesar disso, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele mesmo carregou o nosso sofrimento. E nós achávamos que ele estava sendo castigado por Deus, que Deus o estava ferindo e afligindo. A verdade, porém, é esta, que ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Meu querido, por mais que pareça que servir verdadeiramente a Deus, não seguir com a multidão, mas seguir a Deus verdadeiramente, isso implica fazer sacrifício e estar com Ele em momentos de dor. Aparentemente, às vezes, pode transparecer derrota. Mas com Cristo Jesus, sempre será vitória. A despeito de ser abandonado, de ter sido deixado, de ter sido abandonado, traído e negado, Jesus Cristo não desistiu de salvar a humanidade. E Ele fez isso porque Ele deseja hoje dizer para você que há
um lugar reservado para você ao pé da cruz. Que ao Ele entregar o seu espírito, ao Ele passar por tudo isso, Ele promove na sua vida esperança, paz, conforto e certeza de uma vida perfeita quando Ele vier e nos levar para o novo céu e a nova terra. Portanto, não tenham medo de se colocarem ao pé da cruz. Ore comigo. Grandioso Deus, a nossa série nessas noites está chegando ao fim. Amanhã pela manhã, às 9, às 11h30, nós teremos a nossa última transmissão desta série. Mas Cristo Jesus deseja continuar restaurando a nossa vida dia após dia, até que no dia do reencontro com Ele, possamos ser plenamente restaurados. Até lá, concede-nos a Tua paz. Ajuda-nos a, nos momentos de angústia, de dor, olhar para a cruz vazia, para o túmulo vazio, e lembrar que há um Deus que sofreu o maior sofrimento, que passou pela maior angústia, para que nós hoje pudéssemos ter esperança, paz, certeza. Uma vez mais, toma os louvores, toma a Paula Chacon e toma o pastor Patrick, para que eles falem ao nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor e ouço teu clamor. E minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou
te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Determinado, carrega sua cruz sobre seus ombros, o preço do amor. Ele foi julgado, condenado a morrer. Em sua face as marcas do sofrer, cravos pregados, sangue a escorrer. O Rei da eternidade na cruz se humilhou. Imenso é esse gesto, trazido ao pecador, se entregou. Em meu lugar me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Eu não sou digno de ungir seus pés, mas hoje escolho sua vontade obedecer. Toca em meus olhos, para que eu veja sua luz. Me guia no caminho, onde encontra sua cruz. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura, a infinita graça me alcançou. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura, a infinita graça me alcançou. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive.
restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje vive. Que bom que você está conosco mais uma noite. A gente já está pertinho de terminar, mas a gente está com o coração cheio, eu tenho certeza, preenchido, porque o Espírito Santo conversou conosco essa semana de uma maneira inigualável, tem feito mudanças, fez milagres na vida de muitas pessoas, inclusive na minha, e eu tenho certeza que essa noite isso vai se repetir. Então, que você receba aí na sua casa, onde você estiver nos assistindo, a presença do Espírito Santo aí, sente o abraço dele aí pertinho de você, porque ele tem coisas maravilhosas para compartilhar conosco essa noite. Vamos começar adorando o nome do Senhor Jesus. Eu quero que você aproveite e compartilhe com seus amigos esse link. Vamos fazer o YouTube entender que esse vídeo tem relevância. Então curte, dá um joinha, para que mais pessoas possam alcançar essa mensagem que é tão especial. Vamos louvar o Senhor Jesus sobre o amor dele por cada um de nós. Muito mais, transbordando em amor, muito mais, transbordando em amor. Senhor, de que vale o meu esforço se eu não tiver amor? Para que servem as teorias se eu não tiver amor? E falar com eloquência sem estar em comunhão não atinge o coração. Mas, Senhor, compreendo que é preciso sentir o teu amor. Senhor, eu te entrego meu viver, dedicando todo ser ao poder redentor deste amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço semelhante, muito mais, transbordando em amor. Senhor, quero dar meu testemunho vivido em teu amor, auxiliar alguém aflito, servindo por amor, inspirar no teu exemplo muita gente sem amor que precisa ver a luz de Jesus. Senhor, eu aceite ser teu servo somente por amor. Senhor, eu te entrego meu viver, dedicando todo ser ao poder redentor deste amor. Senhor, vem estar
pode escrever aí no chat, amém? É muito bom quando nós somos inspirados pelo Senhor Jesus a transformar a vida de outras pessoas. Essa semana nós temos sido restaurados por Ele para sermos luz a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Eu sei que tem pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando durante a semana, que têm sentido que na sua vida ainda falta um clique, tem sentido que na sua vida algumas coisas precisam mudar. Mas eu quero dizer para você que Jesus está de braços abertos esperando somente o seu convite. Eu quero que você anote aí, na palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao 16, conta uma história muito interessante sobre a viúva de Naim, um dos milagres maravilhosos que Jesus realizou quando ele esteve aqui na terra. Ele estava passando pelas portas de uma cidade e encontrou uma multidão que estava indo enterrar um filho de uma viúva. Gente, naquela época, ser mulher já era complicado. Ser viúva e não ter mais o filho único que ela tinha, a vida daquela mulher realmente estava muito desesperadora. Mas ela encontrou Jesus no seu caminho e, ao olhar os olhos daquela mulher, ele mudou aquela história. Então, enquanto essa canção estiver sendo entoada, a sua história pode ser mudada se você assim acreditar e colocar isso nas mãos do Senhor Jesus, para que essa noite Ele possa te ajudar a escrever uma nova história. Presta atenção no relato desse milagre. Eu quero que você acompanhe, que você imagine junto comigo toda essa realidade que a Bíblia relata para a gente. E creia que o seu milagre também está chegando. Imagine os passos firmes de Jesus ao caminhar, uma multidão o acompanha, alegre a cantar. De repente outra multidão desponta ao encontrar, com um choro, um pranto por um homem que estavam a levar. Era o choro de uma mãe que o filho acaba de perder. Sua esperança agora se encerra em sofrer. Todos abrem alas para a morte desfilar, mas o meu Jesus resolve então essa história transformar. Escute. Não chores mais, tua história eu vim mudar. Sou vida e paz, teu filho é de ressuscitar. Não chores mais, tua história eu vim mudar. Sou vida e paz, teu filho os passos firmes de Jesus ao caminhar, uma multidão o acompanha, alegre a cantar. De repente outra multidão desponta ao encontrar, com um choro, um pranto por um homem que estavam a levar. Era o choro de uma mãe que o filho acaba de perder. Sua esperança agora se encerra em sofrer. Todos abrem alas para a morte desfilar, mas o meu Jesus resolve então essa história transformar. Ei, não chore
autoridade diz para a morte escutar. Não chores mais, tua história eu vim mudar. Sou vida em paz, teu filho é de ressuscitar. Não chores mais, tua história eu vim mudar. Sou vida em paz, teu filho é de ressuscitar. Não chores mais, tua história eu vim mudar. Sou vida em paz, teu filho é de ressuscitar. Ei, eu sou Jesus, tua história eu vim mudar. A tua história eu vim mudar. Oh. Amém? Amém. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome para todo sempre. A nossa gratidão a Ti por mais uma semana de vitória em Cristo Jesus. Obrigado porque já estamos nas horas sagradas do Teu santo dia. E que de fato tudo que viermos a fazer neste dia que possa ser para a Tua honra, para a Tua glória e também para o Teu louvor. Que o Senhor continue falando conosco através da Tua palavra. Que novamente o Teu Espírito possa iluminar-nos para compreendermos a Tua palavra na beleza da Tua santidade. Que o nosso eu possa ser esvaziado para que assim possamos ser preenchidos por Ti. Pois Te pedimos essas bênçãos e já Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, um feliz sábado para você, um Shabbat Shalom. Sinta-se abraçado por cada um de nós. É uma alegria poder estar aqui com você. Foi uma semana de bênçãos. Passamos aqui juntos todos os dias. E hoje é uma sexta-feira à noite, um dia totalmente diferenciado para mim e para você, porque na realidade já estamos nas horas sagradas do santo dia do Senhor. Amigo, mas hoje é uma sexta-feira diferenciada, porque há 2000 anos atrás, Jesus Cristo já estava numa tumba, num momento como esse. Por isso nós celebramos hoje a sexta-feira da paixão. Talvez para muitos um feriado qualquer, mas você parou para pensar no dia de hoje, o que Cristo fez por mim e por você? Não? Deixa eu recapitular um pouco da história com você. Jesus faz a sua entrada triunfal em Jerusalém no dia 9 de abril do ano 30. No dia 9 de abril do ano 30, ele entra nas ruas da cidade de Jerusalém. Um grupo de pessoas pegaram folhas de palmeiras e começaram a balançar as folhas das palmeiras, dizendo: Baruch Rabá Beshem Adonai, seja bem-vindo aquele que vem no nome do Senhor. E a multidão aumentava, Baruch Rabá Beshem Adonai. Os fariseus ficaram chateados com aquilo e disseram: não vai repreender o povo? Olha o que eles estão dizendo ao teu respeito. E ele faz a sua entrada então em Jerusalém. Aquela semana não foi uma semana fácil, foi uma semana de vários e vários debates teológicos com os fariseus, com os saduceus, com os herodianos. Mas foi uma semana também de muitos ensinamentos. Na quinta-feira, no dia 13 de abril, Jesus Cristo, ele tem a ceia com os seus discípulos à noite. Logo após a ceia, ele se dirige então para o Getsêmani, onde ele passa por uma das suas grandes provações. Logo depois, então, ele é traído, o local onde ele estava é denunciado, e ele então agora é levado preso. E naquela noite de quinta-feira, ele passou por 6 julgamentos,
3 julgamentos políticos e 3 julgamentos religiosos. No outro dia, então, ele é condenado à morte. E às 9 horas da manhã, ele é crucificado no Monte da Caveira. O seu corpo, então, fica estendido durante 6 horas naquele madeiro. E no decorrer daquelas 6 horas, Jesus Cristo pronunciou 7 frases, 7 declarações. E no decorrer dessa semana, estudamos cada uma delas. Enquanto as pessoas estavam zombando de Jesus Cristo, enquanto as pessoas apontavam dizendo, desce daí, Jesus pronuncia então a sua primeira frase, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. A primeira frase de Cristo tem a ver com o perdão que é absoluto, que é completo e que é instantâneo. Cristo estende o perdão para todo o universo. Cristo estendeu o perdão não só para aquelas pessoas que ali estavam, mas para mim e para você. Logo após, então, um bandido o acusava e o outro dizia, ei, nós não podemos condenar esse homem, porque na realidade eu e você estamos presos aqui por coisas que merecemos, mas ele é inocente. E ele então olha para Cristo e diz, Senhor, lembra-te de mim no paraíso. E Cristo então dá uma declaração para ele, declaro que hoje estarás comigo no paraíso. A terceira frase, Jesus olha para sua mãe e ele olha para o seu amigo João. E ele então agora, ao perceber que a sua mãe estava tendo problemas emocionais, ela estava vendo seu filho sendo morto numa cruz do Calvário, ele não poderia deixar nada para sua mãe, então ele diz, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Depois de 6 horas na cruz, um sol escaldante, depois de ter passado uma noite terrível por 6 julgamentos, é a primeira vez que Cristo abre os seus lábios dizendo, tenho sede. Molharam uma esponja do mar em vinagre e colocaram na boca dele. Nós pregamos isso aqui no decorrer dessa semana. Ontem, nós estudamos então a sua 6ª declaração. A sua 6ª declaração, quando ele diz, está consumado, tetelestai, feito está, a obra está concluída. Foi uma voz de vitória. Mas hoje, Jesus Cristo tem uma declaração de confiança. E eu gostaria que você pudesse abrir a palavra de Deus comigo no Evangelho de São Lucas, no capítulo 23, nos versos 44 ao verso 47. Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versos 44 até o verso 47. Já era quase a hora sexta, meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9, até as 15 horas da tarde. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus agora, ao pronunciar a sua última frase, ele morre, ele falece na cruz do Calvário. Junto aos pés da cruz estavam os fariseus, junto aos pés da cruz estavam ali os soldados romanos e dentre eles um centurião. O centurião era um homem responsável por 100 soldados. Aquele homem estava acostumado todos os dias a crucificar bandidos. Era algo normal para ele, era algo do seu dia a dia. Mas aquele dia, o homem que estava crucificado no meio chamou a sua atenção. Como que um malfeitor poderia olhar para a multidão que está aos seus pés e declarar perdão? Como que um homem que está crucificado no meio, como o principal dos bandidos, pode olhar para uma mulher e para um amigo e se preocupar com eles? Pouco a pouco, aquele centurião, ele foi percebendo que o homem que estava no meio não era um homem qualquer, não era um homem comum. E as 7 frases pronunciadas por Cristo na cruz, naquele dia, foram suficientes para que o centurião pudesse se converter.
Você já parou para pensar nisso? Cristo na cruz, Ele havia prometido para Nicodemos, em João capítulo 3, que quando o Filho do Homem fosse levantado, atrairia todos a Ele. O centurião agora estava sendo atraído a Jesus. Aquele homem que participou do sacrifício de Cristo. Aquele homem que havia participado de ver os pregos entrando na mão de Cristo. Aquele homem que havia autorizado, é assim, é assim. Ele declarou: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Algumas traduções diz: verdadeiramente esse homem era inocente. Verdadeiramente. A última conversão, aquele homem olhando Cristo morrendo na cruz, e ele diz: em tuas mãos entrego o meu espírito. Uma declaração de confiança. Cristo confiava integralmente no Pai, sem sombra nenhuma de dúvidas em sua mente. Cristo entregou a sua vida na mão do seu Pai. Ele confiou o seu espírito na mão do seu Pai. Existem muitas pessoas que têm dificuldades com a palavra espírito. A palavra usada aqui é a palavra pneuma. A palavra pneuma, que vem de pneumatos, sopro, vento, respiração. O que Cristo entrega então para o seu Pai é seu último fôlego de vida. O Espírito não tem uma matéria, o Espírito não tem um corpo. Tem muita gente que acredita nisso e prega em uma tricotomia ou uma dicotomia. Pastor, eu nunca ouvi essas palavras, deixa eu explicar. Para alguns, tricotomia, o corpo é uma coisa, a mente é uma coisa e o Espírito é outra coisa. Para outros é uma dicotomia, Espírito é uma coisa e corpo é outra coisa. Amigo, a Bíblia não diz assim. A Bíblia diz que Deus soprou o fôlego divino nas narinas de Adão, e Adão passou a ser uma alma vivente. Eu sou uma unidade entre corpo e fôlego de vida. É uma única coisa que forma a alma divina. Então eu não tenho uma alma, eu sou uma alma. Sabe o que é triste? O cristianismo de hoje tem sido muito mais espírita do que cristão. A Bíblia diz que morrendo o homem, ele vai para o pó da terra. E o fôlego de vida, o sopro que Deus nos concedeu, volta a Ele da forma que Ele nos entregou. Esse fôlego de vida, esse sopro, o pneuma, não tem a ver com uma matéria do seu corpo. O espírito não sai do corpo como muitos imaginam. Isso é espiritismo. É a mensagem da serpente lá no Éden dizendo: é certo que não morrerás. O que Cristo entregou para o seu Pai naquele dia foi o seu fôlego de vida, o seu último respirar. Em tuas mãos entrego o meu último fôlego, Pai. Ele fecha os olhos. Ele é levado para a sepultura alguns momentos depois. Ele morre numa sexta-feira, às 3 horas da tarde. Ele passa a noite da sexta-feira na sepultura. Ele passa o sábado todo na sepultura. Mas no domingo, bem de madrugada, Pedro, João, quem sabe estavam pensando o que está acontecendo com o mestre. O mestre prometeu que ressuscitaria, mas morreu. Mas uma mulher chamada Maria Madalena, ela se dirigiu bem cedo, bem de madrugada, para aquele local onde Cristo havia sido sepultado. Quando ela chegou naquele local, a pedra grande que haviam colocado, tapando o local da sepultura de Cristo, não estava no mesmo local, estava aberta a sepultura. E ela entra, e ela presenciou ali 2 anjos. E eles então conversaram com ela: aquele que você busca não está aqui, ele ressuscitou. Vá, diga para os seus discípulos. E Maria sai daquele local, e ela então agora, ao sair, ela encontra um homem. E o texto bíblico diz que ela acreditava que era o jardineiro. E ela então disse assim: ei, por acaso sabe para onde levar o corpo do meu Senhor? E ele então disse: Maria. Essa voz tocou profundamente no coração dela.
ela conhecia. Essa voz era aquela voz que havia perdoado ela, era aquela voz que havia dito: Maria, você está lavando meus pés, e o que você está fazendo aqui será contado por todos. Maria, ela então disse: Rabi, que quer dizer mestre. E ela correu para abraçá-lo, e o texto diz que ela apertava ele muito forte. Eu gosto do grego nesse texto, porque diz que ela apertava ele tão forte. Ele disse: Maria, não me detenhas, porque ainda não subi ao Pai. Não me detenhas, não me segure, mas vá, diga para os discípulos que eu ressuscitei. Naquele dado momento, Jesus Cristo, ele sobe aos céus. E agora o livro dos Salmos, no Salmo 24, ele acontece. Cristo começa a subir aos céus. Os anjos então agora se colocam em um grande coro, e eles começam a cantar em grandes vozes, dizendo: levantai, ó portais, para que entre o Rei da Glória. E o outro grande coro respondia: quem é o Rei da Glória? E novamente um outro coro cantava: levantai, ó portais, para que entre o Rei da Glória. Cristo entra então na presença do seu Pai. Há um silêncio agora entre os anjos. Jesus então ele estende as suas mãos para o Pai. E o Pai então diz: filho, está aceito o sacrifício no lugar do homem. Os anjos queriam celebrar a vitória nesse momento. Os anjos queriam, nesse momento, celebrar uma grande festa no céu. E Jesus Cristo então levanta as mãos e ele então diz: ainda não terminou. Ainda é necessário que eu volte. E eu agora vou prepará-los para que um dia todos possam subir comigo aos céus. Ainda falta um pouco mais. Ainda não é a hora de comemorar, falta um pouco mais. Jesus ele volta então, e agora ele fica 40 dias com seus discípulos. Ele aparecia e desaparecia, mas durante 40 dias, Jesus Cristo, ele foi recapitulando toda a história com seus discípulos. E ele disse: olha, é chegada a hora agora de eu subir aos céus, mas eu não vou deixar vocês órfãos. É chegada a hora da promessa do Espírito Santo. Dados 40 dias, Jesus Cristo então sobe aos céus. Os discípulos então saíram de Jerusalém e foram agora para o cenáculo. E no cenáculo eles ficaram ali durante 10 dias. O que fizeram durante 10 dias? Durante 10 dias, eles fizeram 3 coisas. E eu gostaria que você pudesse prestar muita atenção nas 3 coisas que eles fizeram naquele dia. A primeira, reconheceram a pequenez da vida espiritual deles. Eles entenderam que faltava fé no coração deles, que eles eram incrédulos, que a fé deles era pequena, que a todo momento eles duvidavam de Jesus Cristo. Então eles clamaram: Senhor, perdoa a nossa pequena fé. Tira de nós esse coração incrédulo, Senhor. A primeira oração deles no cenáculo foi: Senhor, tira a incredulidade do meu coração. A segunda coisa que eles fizeram, ou a segunda oração que eles fizeram: há um problema entre nós e ele precisa ser resolvido agora. Porque durante os 3 anos e meio do ministério de Cristo, nós como discípulos estávamos disputando quem era o melhor, quem deveria se assentar à direita, quem deveria se assentar à esquerda de Jesus Cristo. Amigo, na obra de Deus, ninguém é melhor do que o outro. Na obra de Deus, o homem não pode aparecer, porque quando o homem aparece, Jesus desaparece. E o que temos hoje são muitas pessoas querendo as luzes para eles. Lembre-se, quando o homem aparece, Deus desaparece. Porque o único que é digno de honra, de glória e de louvor é o Senhor Jesus Cristo. E tem muitos trazendo luz para si mesmo. Tome cuidado com isso. Tome cuidado. Eles estavam disputando quem era o melhor, quem seria o líder, quem estaria sentado à direita, quem estaria sentado à esquerda. E eles então
retiraram todas as diferenças que havia entre eles, acabaram com as diferenças, pediram perdão uns aos outros. A terceira coisa que eles fizeram, a primeira, a incredulidade, a segunda, retiraram as diferenças, e a terceira, eles clamaram: Senhor. O Senhor prometeu que derramaria o Espírito Santo sobre as nossas vidas. E quando eles fizeram essa terceira oração, era o 10º dia. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo foi derramado sobre a vida dos discípulos. Eles receberam a primeira chuva, conhecida como a chuva temporã. Sabe o que é interessante? A Bíblia diz no livro de Amós, no capítulo 9, no verso 6, que é uma chuva prometida para mim e para você. E essa chuva se chama chuva serôdia. Aquilo que os discípulos fizeram é coisa pequena com aquilo que Deus quer realizar na minha vida e na sua vida. Mas sabe por que ainda o Espírito Santo não foi derramado? Sabe por que ele não foi derramado na sua totalidade? Será que não está faltando fazermos essas 3 coisas? Será que não está faltando eu e você confessarmos a nossa falta de fé, a nossa incredulidade? Será que não está faltando retirarmos todas as diferenças que há entre nós como irmãos? Há tantas brigas teológicas hoje, irmãos. Há tantos problemas hoje, perfeccionismo. Hoje existem problemas adventistas históricos, adventistas antitrinitarianos. Não seria um momento de clamarmos a Deus: Senhor, retire de nós todas as diferenças, para que assim o Senhor possa derramar o Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, Pai? Porque nesse mundo já não dá para viver mais, irmãos. Esse mundo está insuportável. Eu não aguento mais ouvir de tantas mortes. É todo dia. Todo dia a gente abre o grupo do WhatsApp: ore por fulano de tal que está enlutado, ore por fulano de tal que está no hospital. Você não está entendendo? Já não é hora mais de ficarmos nessa terra. Chega, Senhor, derrama o Teu Espírito. Mas para isso, eu preciso retirar a incredulidade do meu coração. E eu preciso tirar as diferenças do meu coração. Amigo, a nossa briga não é contra a carne. A nossa briga não é contra sangue. A nossa briga é o grande conflito, é briga espiritual. E por que nós estamos tão preocupados com coisas irrisórias que só atrasam a obra cada vez mais? Os discípulos fizeram o papel deles. Agora cabe a mim e cabe a você. Jesus, quando Ele entregou o último fôlego de vida na cruz, quando Ele disse: Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito, Ele entregou porque Ele confia no Pai. Será que não está faltando uma confiança minha e sua no Pai? Em 1989, uma cidade bem pequena na Europa sofreu um grande terremoto. 4 minutos, mais de 30.000 pessoas morreram. O pai estava em casa almoçando quando ouviu falar daquele terremoto, e ele correu desesperado para a escola onde o seu filho estudava. E quando ele percebeu que toda a escola estava no chão, aquele pai durante 38 horas tirava pedra por pedras. A sua mão estava sangrando, ele não havia tomado água, ele não havia comido nada. E ele só dizia: eu prometi para o meu filho que eu viria buscá-lo, que jamais abandonaria. Eu prometi para o meu filho que eu iria buscá-lo. E ele gritava isso. Os bombeiros tentaram segurá-lo, dizendo: amigo, não vale a pena, não vale a pena, todos estão mortos. Depois de 38 horas, ele tira uma pedra e ele gritou: meu filho, você ouve a minha voz? E lá do fundo, o filho disse: sim, pai, eu ouço a sua voz, eu ouço a sua voz, pai. E todos que aqui estão comigo estão vivos. E sabe o que eu disse para eles? Não se preocupem, o meu pai prometeu que viria me buscar. Eu não falei? O meu pai está aqui. Amigo, Jesus Cristo prometeu a mim e a você que Ele vai nos buscar, amém? Ele prometeu. Nenhuma profecia de Cristo tem falhado na história, e nenhuma delas vai falhar. Sabe por quê? Porque Ele é fiel e justo. A Bíblia diz que se tem uma coisa que é impossível, é que Deus minta, porque Deus não é homem para mentir.
Ele prometeu que vai buscar a mim e vai buscar a você, amém? Mas eu tenho duas notícias para você. Uma notícia é boa e a outra notícia é ruim. A boa notícia é que Jesus Cristo está voltando, amém? A má notícia é que Jesus Cristo está voltando. Estejando pronto ou